A gente muda de assunto, presta atenção. Mais um ônibus, gente, um ônibus do Transcol foi alvo de um arrastão. Isso aconteceu em Jardim Limoeiro, aqui na Serra, tá? O ônibus fazia a linha 505. Um homem entrou no coletivo e, de repente, apontou uma arma para os passageiros e roubou todo mundo, fez a limpa. Aí, depois do crime, uma das vítimas conseguiu acionar a polícia, que foi atrás desse homem. Ele foi encontrado em uma avenida muito movimentada e ali com ele, olha, foram encontrados aparelhos celulares, um relógio, um cordão, uma bolsa e outros itens também. O suspeito foi levado para a Delegacia Regional da Serra e lá foi reconhecido por uma das vítimas. Ele foi autuado em flagrante por roubo e encaminhado ao presídio. E a gente sabe, né, cá entre nós, que o trabalhador não tem paz, nem para ir, nem para voltar para casa depois de um dia difícil ali no trabalho. E para quem depende do transporte público, gente, a sensação de medo é constante, olha só. A Secretaria de Segurança Pública assustam. Só neste ano, o Estado registrou mais de 900 assaltos a coletivos, uma média de 5 casos por dia. 60% dos assaltos no Transcol acontecem na Serra, nos bairros Jardim Limoeiro, Carapina e São Geraldo. Geralmente são definidos locais onde mais há ocorrência de crimes, né? Então, assim, o bairro Jardim Limoeiro, o bairro Carapina, embarcam no terminal de Carapina, saem, cometem um crime no bairro de Jardim Limoeiro e dali eles conseguem se dirigir para ou Central Carapina, ou Carapina, Nova Carapina, né? O objeto mais visado pelos bandidos são os celulares. Infelizmente, os aparelhos celulares, principalmente aqueles de última geração, né? Joias, carteiras, são realmente os objetos mais furtados, porque são objetos de grande valor e conseguem ser escondidos muito facilmente, né? Mas se a polícia sabe onde os assaltos mais acontecem, por que os casos não diminuem? Por quê? A pergunta aí de milhões, né? E esse vai ser o nosso assunto de agora aqui no nosso estúdio. Participa com a gente. Eu recebo Luana Maroca, que é psicóloga. Obrigada, Luana. Boa tarde, Obrigada, viu? Boa tarde, Beta. Doutor Henrique Erkenhoff, que é professor no mestrado em Segurança Pública da UVV. Obrigada, viu, professor, pela sua participação. Eu que agradeço. Boa tarde. Uma boa tarde. E também, gente, a Daiane, que vai já contar o que ela passou, mas quando a gente já anuncia esse número, Daiane, uma média de 5 roubos por dia, como cidadã, isso te deixa assustada? Isso te deixa com medo? Te deixa preocupada de ir e vir? Sim, Roberto, com certeza. Porque você também já passou por isso, né? Sim. O que aconteceu com você? Comigo, eu estava no ponto de ônibus, indo para o trabalho, e aí veio, né, 2 pessoas na moto, pararam na minha frente e pediram o celular. A princípio, eu, né, resisti para não entregar, o que não se deve fazer, que a gente sabe. Mas depois eu acabei entregando. E você estava a caminho do trabalho? A caminho do trabalho. No ponto de ônibus. Isso. Qual foi sua sensação nesse trajeto ao chegar, então, depois do assalto, chegar no trabalho? Nossa, assim, arrasador, né? De impotência da gente não poder fazer nada. E aí, você teve que comprar outro aparelho, arcou com custo? Sim. Ou conseguiu localizar? Não, era um aparelho que eu ainda estava pagando, que mais doeu. E logo depois eu consegui adquirir outro, mas fica essa sensação de potência, né? Que dá a sensação de que a gente não pode nem ter nossos bens que vêm e levam. Doutor Henrique, a pergunta que ficou ali, né? Se já tem todo um mapa, já se sabe aonde que os bandidos costumam agir, determinada hora do dia, por que ainda assim esses casos continuam acontecendo e com tanta frequência? Onde que está falhando? Onde está tendo uma falha aí para coibir esse tipo de ação dos criminosos? Apesar de a gente ter uma noção de onde vão acontecer, ainda são milhares de ônibus circulando, né? Então, o que a polícia poderia fazer preventivamente seria abordagem de ônibus, revista de passageiros, o que tem alguma eficácia, mas também gera algum transtorno para os passageiros. E, de qualquer forma, não seria uma solução perfeita, porque são muitos ônibus transitando o tempo inteiro. Essas ações geralmente são filmadas. O problema é que a Polícia Civil tem pouco pessoal, ela não tem policiais suficientes para assistir essas filmagens, identificar os criminosos e prender. Ela tem uma certa dificuldade de fazer isso, talvez fosse o mais eficiente. Quer dizer, você pega as filmagens, identifica e vai atrás. Não evita aquele crime, mas evita os próximos, né? E é claro que cada
pessoa também pode tentar diminuir um pouco a probabilidade de que ela própria seja vítima. E daqui a pouquinho o senhor vai dar essas dicas para a gente. Mas o delegado falou exatamente isso, né? Que as blitz já são feitas. Mas ainda assim o número é muito alto, né? 900 casos foram registrados só nesse ano, né? O que ainda pode ser feito? Olha, o que eu acho que realmente faria uma diferença seria, como está prometido, aliás, né, um concurso para a Polícia Civil para aumentar o efetivo dedicado à investigação, porque está filmado, né? Então, você tem como avançar. Você não vai prender todo mundo, mas prendendo alguns vai fazendo diferença. E também aquele que não é preso porque não aparece o rosto dele numa filmagem, mas no próximo crime que ele cometer, aí ele é bem filmado e pode ser identificado. Então, são crimes cometidos repetidamente pelas mesmas pessoas. Então, quando você prende uma pessoa, você evita muitos crimes posteriores. Daqui a pouquinho o senhor vai aproveitar e explicar para a gente o porquê que, às vezes, essas pessoas são reincidentes. Prende, passa um tempo, estão soltos de novo, né? Mas, Luana, enquanto isso, aí a gente espera, né? A população fica aguardando por mais policiamento, fica aguardando por novas medidas. A gente ouve falar, colocaram câmera no ônibus, tá tendo blitz, né? A polícia está fazendo abordagens. Mas, enquanto isso, no lado do cidadão, como é que fica a cabeça do trabalhador, igual aqui a Daiane? Pois é, a gente fica, se não traumatizado de verdade, né, no sentido de desencadear um transtorno, né, por essa questão da ansiedade, é delicado porque você fica sempre em desconfiança, né, você fica atento, mas, assim, o importante, a gente sabe que isso existe, se você ligar a televisão todos os dias, como a gente está falando aqui agora, a gente sabe que isso vai acontecer. Quanto mais a gente puder se preservar dessas situações, né, por mais insano que seja, ou a gente acredita que não pode acontecer, tipo, não, uma hora vai acontecer comigo, você se manter calmo, assim, entender e não se punir também, né, por você ser assaltado ou ficar se autodepreciando porque algo ruim aconteceu com você. Porque, realmente, assim, a gente fica contando com as autoridades, né? Enfim, quanto mais você se mantiver calmo e ser compassivo com você mesmo e entender que essas situações não tem muito que a gente fazer, mais a gente preserva a nossa vida, que eu acho que é o mais importante no meio de tudo, né? Daqui a pouquinho você vai dar essa dica de como manter, né, essa tranquilidade, que isso é um exercício, né? Não é tão simples assim. Convido você aí de casa a participar com a gente. Participa com a gente aqui no nosso WhatsApp ou então no nosso Facebook. Já aqui, ó, o número embaixo na tela. O nosso WhatsApp é o 99942-2478. Você já passou por essa situação? Eu, graças a Deus, nunca passei, mas confesso que eu morro de medo. Eu ando com total insegurança, prestando atenção em tudo, não consigo relaxar, né? Tudo fica assim, não posso atender celular na rua. E você, Daiane, o que você passou a ter de mudanças no seu comportamento para tentar se proteger um pouco mais? Eu sempre tive essa questão de não andar com o celular, né, à mostra, né? Mas aí fui mais cautelosa, né? Então, quer dizer, esse dia no ônibus você nem estava com o celular para fora da bolsa? Não. E aí também é a questão, assim, né, de sempre estar atenta ali, andando na rua, dentro do ônibus, também estar atento ao movimento. Você passou a ter medo? Com certeza. Pelo menos uns 3 anos, assim, quando eu ouvi um barulho de moto na rua, eu já achava que era um outro assalto. Fica o trauma. Na rua, dentro do ônibus? Sim. E você percebe que isso, a cada dia, ainda deixou resquícios no seu comportamento, no dia a dia, esse medo ficou? Com certeza, né? É o que, né, eu falei. A cautela aumentou, né, para não acontecer novamente comigo. Doutor, quais são os cuidados? De que forma? Não dá pra gente... A gente também faz parte da segurança pública, né? E o que a gente precisa também mudar na nossa rotina, no nosso costume do dia a dia, para a gente também se proteger mais? Olha, é meio injusto, porque afinal de contas a gente trabalha para poder comprar alguma coisa que a gente gosta, mas o fato é que o ideal é você não ficar olhando o celular na rua, né? Quando você está dentro de um ônibus que vai passar um arrastão, talvez você não consiga fazer muita diferença, porque ele vai exigir, ele sabe que quase todo mundo tem celular, ele vai exigir. Mas se você está no ponto de ônibus, ali, enquanto espera, está fazendo um joguinho, está botando o WhatsApp em dia, você está mostrando o celular, e aí você pode ser assaltado ali mesmo.
né? E uma outra questão é que as pessoas compram celulares muito caros, fazem um sacrifício danado. É frequente isso, quer dizer, nem acabou de pagar, já foi roubado. Então, também, se você tem um modelo um pouco menos cobiçado, você também tem uma chance menor de ser assaltado. E, de qualquer forma, no mínimo, você diminuiu o prejuízo, né? Então, assim, já que a gente sabe que celular tem um valor muito grande, é fácil de guardar, de esconder, é fácil de vender, ou seja, ele vai ser muito visado pelos ladrões, não é o tipo de coisa então, que a gente vai ficar se preocupando em ter o último modelo para andar, porque atrai problema, né? Quer dizer, é injusto? Mas a gente quer ter razão, quer ser feliz. Olha, eu convidei o pessoal de casa para participar e já estão, assim, chovendo comentários aqui. Tem aqui o comentário da Clara que diz: se tivesse um botão do pânico para avisar a viatura mais próxima, não seria uma boa? Essa é a contribuição dos nossos telespectadores. O que você acha dessa ideia? Olha, isso já foi tentado e deu errado. Por quê? Porque o motorista do ônibus espera os criminosos fugir para acionar, porque, é claro, ele fica com medo da polícia chegar enquanto os criminosos estão lá. Então, quando ele vai chamar, o ladrão já fugiu. E ainda estava tendo um problema de muito acionamento indevido, até o ônibus parado na garagem, por causa de sol, qualquer coisa assim, acionava na garagem. Então, essa experiência foi tentada e se desistiu porque ela se mostrou muito ineficiente, aí trocaram por essas câmeras de vigilância. Mas a câmera não trabalha sozinha, ela precisa de um policial que assista às imagens, que tente identificar o criminoso. Então, essa outra ponta, né, a gente lida com uma precariedade, né, uma falta de servidores para fazer isso. São muitos casos, eles têm muitas outras tarefas. O ideal seria realmente um reforço na investigação desses crimes. Tem vários comentários aqui de telespectadores na mesma linha. A Denise Barros fala: é muito bandido, gente, para poucos policiais, né? Para poucos policiais. Um policial dentro de cada ônibus seria o ideal, mas as leis também precisam ser mais rígidas. E esse é o mesmo comentário de LPS Cartes, que diz: por que as empresas não colocam, né, uma polícia dentro do ônibus? Enfim, seria viável? Teria efetivo suficiente para isso? Não, se fosse colocado pelas empresas, obviamente seria um contrato particular e haveria um custo adicional nas passagens. Possível mas teria um custo adicional nas passagens que talvez não se justificasse. Efetivo da polícia militar para ficar um em cada ônibus definitivamente não tem, sairia também a um preço impagável. Assim, pode parecer que não, mas a forma mais econômica, eficiente, que tem a melhor relação custo-benefício, realmente é você investigar depois. Mas precisa investigar. Então, precisa investigar, e como disse a Tatiana da Núbia, fala: prende, não resolve, aí tem que colocar isso tudo para... Meu Deus, vou nem continuar lendo aqui, Tatiana, mas eu entendi seu comentário. Mas tem uma outra pessoa que também diz, o Jonas Martins: gente, prender não resolve, né? Porque a gente logo depois vê os bandidos soltos, são reincidentes no crime, aí sabe que dá certo, é um prato cheio, né? Porque o ônibus, você, por exemplo, passar num ponto de ônibus, é um arrastão, passar no ônibus também. São várias pessoas ali que eles acabam encontrando um prato cheio, uma oportunidade de levar vários itens. Prende, depois é solto. O que precisa ser revisto nesse ponto, doutor? Olha, a gente poderia até adotar um sistema onde não houvesse essa soltura no primeiro crime, né? Mas, primeiro, não adianta você ter leis muito rigorosas se elas não forem aplicadas. Se você não descobriu quem é o ladrão, você vai ficar com uma lei dura não sendo aplicada a ninguém. E há uma outra falha também, porque muitas vezes as pessoas tiveram passagens criminais que não aparecem para o juiz. Então, o juiz, quando vai olhar o sistema, a pessoa, para todos os efeitos, é primária. Então, isso também é falta de pessoal, né? É não ter atualização. A pessoa é presa em flagrante, aquilo não é devidamente registrado, e aí aparece na consulta, quando você faz no CIODES, aparece. Mas quando você faz a consulta no sistema onde ficam os antecedentes criminais, muitas vezes não tem sequer o registro dessa passagem anterior.
né? Então, é claro que tem muito a aperfeiçoar aí. Mas o fato é o seguinte, o roubo é um crime que se comete repetidamente. Então, com todas as falhas que haja, se houver um trabalho de investigação, aquela pessoa vai acabar sendo presa e vai ficar neutralizada a ameaça que ela representa. Então, assim, com todas as dificuldades, sabendo desses nossos problemas, a forma mais eficiente seria uma investigação posterior. Até porque com provas de imagens filmadas, né, facilita muito tanto a investigação como depois o processo criminal. Tem aqui o comentário da Carla Loureiro, ela está bem indignada, viu? Ela diz, meu filho foi assaltado 2 vezes no mesmo mês, tá? 2 celulares por mês. De quem cobrar a segurança dentro do ônibus, gente? Da empresa ou do governo? Nessa situação, doutor, de quem que cobra? O prejuízo fica para a vítima, né? Não tem jeito, né? Então, assim, nós precisamos ter um trabalho de prevenção desses crimes, porque está ficando uma coisa absolutamente insuportável. E ainda é um serviço que a gente paga, né? Mesmo paga 2 vezes, pagando os impostos e ainda pagando o valor da passagem. E ainda tem esse prejuízo 2 vezes no mês, o caso aqui do filho da Carla Loureiro. É revoltante, né, Luana? É isso, estava pensando, lidar com isso acaba sendo um trabalho emocional, mais de lidar com a própria revolta, que isso vai, né, sucumbindo a gente, e a sensação de humilhação, de impotência, porque são sentimentos muito difíceis de lidar, né? Como o doutor falou, você sabe que vai acontecer, se não for com você, vai ser com uma pessoa que está do seu lado, ou um vizinho, enfim. E aí a gente fica, né, à mercê de esperar no dia que vai nos acontecer. É doloroso, mas, assim, a gente pode trabalhar realmente essa preservação das nossas coisas e da nossa vida e lidar também com esse sentimento de humilhação, né? Que não é nossa responsabilidade, né? Simplesmente a gente está num mundo assim. Como trabalhar, então, com esse sentimento de preservação? Como manter a calma? Embora a Daiane tenha falado aqui que quando aconteceu com ela, você acabou reagindo, né? Sim. Como que faz para manter esse autocontrole? Na hora mesmo, né, que você está sendo assaltado, não tem como saber como cada ser humano vai reagir, né? Agora, assim, eu sugiro muito que as pessoas, no geral, independentemente de estar no assunto de assalto, pratiquem muito, né, a técnica de respiração, técnicas meditativas, assim, de respiração consciente, porque a gente sabe que está respirando porque está vivo. Mas isso ajuda você a se manter mais regulado emocionalmente no seu dia a dia, né? Quando os especialistas sugerem que a gente esteja atento nos pontos de ônibus ou nos ônibus, não é atento no sentido de tensão, né? Mas, assim, atento, você está preparado para o que pode vir a acontecer. Enfim, tem técnicas também de respiração que você pode praticar. Quando você está num momento ansioso, você está ali tenso dentro do ônibus, você pode descrever mentalmente as pessoas que você está vendo, o barulho, né, os sons, os cheiros que você sente. Isso ajuda você a se manter no aqui e agora, então você vai ficando mais calmo. Leva um livro com você, enfim, coisas que te distraiam um pouco dessa sensação, né, de ameaça externa. Isso é o que a gente pode fazer no nosso dia a dia. Parece pouco, sabe? Mas, assim, é o que está ao nosso alcance, né? E de graça. Daiane, hoje, relembrando, revivendo o que você já passou, quando você pensa assim, poxa, eu reagi, né? Qual é o sentimento que vem à tona? De que eu não deveria ter agido daquela forma, né? Deveria ter entregado. Você reagiu de que forma, que você diz? Eu segurei o celular e falei que não ia entregar, né? E aí ele ficou falando, puxando a minha bolsa, falando que ia levar minha bolsa e não entregar o celular. Então eu acabei entregando para não levar outras coisas, né? Você estava sozinha no ponto de ônibus? Estava sozinha. Não tinha ninguém? Não tinha ninguém. Isso era de manhã, tarde ou à noite? Era umas 7 e pouquinho assim da manhã. Existe uma preferência deles, doutores, em relação ao horário? Igual a gente estava vendo ali, a Serra se torna campeã nessa ação dos criminosos. Por exemplo, a gente sabe que quando o ônibus está passando por um local mais ermo, escuro, né? Existe essa preferência deles? Olha, eles têm alguma preferência, mas quando a gente vai perceber, isso não é assim tão planejado, não. E eles tendem a repetir, quer dizer, eles fazem sempre do mesmo jeito. Então, às vezes, não é um motivo racional para eles fazerem nesse ou naquele horário. É o horário que ele acordou, ou é o horário que ele fez na outra vez. Ele escolhe, claro, um local que ele quer anunciar, um local que não tem a polícia naquele momento, né?
Mas, assim, o que a gente foi percebendo é que isso é um pouco aleatório. O criminoso não tem um critério racional para escolher. Ele escolhe um pouco mais, é a vítima, né? Ele, claro, prefere pessoas mais idosas, mulheres, crianças, que representem uma ameaça menor. Tem aqui, a gente já está finalizando a nossa entrevista, mas a gente não para de receber comentários. Tem um telespectador que diz: boa tarde, Roberto, eu estava indo para o trabalho na linha 540, estava cochilando, quando uma pessoa ao meu lado começou a gritar. Um ladrão roubou o celular e a bolsa dela. Infelizmente, minha gente, antigamente a gente podia tirar um cochilinho no ônibus. Hoje em dia a gente não pode mais, infelizmente, ter esse tipo de comportamento, embora a gente sabe que às vezes, né, o tripidar do ônibus dê aquele soninho, mas a gente precisa ficar atento, né, doutor? Redobrar a atenção, né? Ah, não, é isso, quer dizer, infelizmente a gente está vivendo num mundo onde a gente precisa ficar atento o tempo inteiro, né? Tá certo. Obrigada, viu, doutor Henrique, pela sua participação. Obrigada, Luana Maroca, também pela sua contribuição com a gente. E obrigada, Daiane. Agora você não reage mais, né? Não vou reagir. Já aprendeu também.